O cristianismo é atualmente a maior religião do mundo. Mas você sabe como tudo começou? Como o cristianismo cresceu tanto? De onde nós viemos? Quais são as dificuldades que a Igreja de Cristo passou ao longo desses 2000 anos de história? Bem, tudo isso você vai saber neste vídeo, pois está começando o vídeo que eu tanto esperava, a história do cristianismo, cronologicamente num único vídeo. Sou Teodoro José e você está no canal Imersão às Escrituras. A origem do cristianismo. Como qualquer religião, há sempre um fundador e, no caso do cristianismo, o fundador foi Jesus Cristo. Jesus nasceu por volta do ano 4 a 5, não se sabe bem exatamente, mas estima-se entre esses 2 anos. Jesus foi educado de uma forma judaica. Ele aprendeu o hebraico, o grego. Ele estudou a história dos reis, a história dos profetas. Ele ia frequentemente nas sinagogas ouvindo a palavra de Deus. Era um judeu ácido e cumpridor da lei. Quando Jesus completou 30 anos, ele formou um grupo de 12 pessoas, que seriam seus discípulos por 3 anos. 30 anos por quê? Porque para ser um rabi naquele tempo, exigia que você, primeira coisa, tivesse 30 anos. E segunda coisa, você precisaria cumprir as leis mosaicas, as leis de Deus. E outra coisa, você precisaria ser um judeu, óbvio. Ao longo do seu ministério, que durou 3 anos, Jesus fez muitas coisas. Curou, profetizou, fez prodígios, fez coisas que nenhum homem faria de novo na terra. Jesus foi condenado e crucificado. Depois de 3 dias, ele ressuscitou e 40 dias estando aqui na terra, ascendeu aos céus, mas prometendo aos seus 12 discípulos que receberiam o poder do Espírito Santo para dar continuidade ao progresso do Evangelho que Jesus havia começado aqui. 10 dias depois que Jesus já havia ascendido aos céus, os seus discípulos receberam o Espírito Santo e a partir daí foram chamados de apóstolos, que significa os enviados. As primeiras conversões. No dia de Pentecostes foi um dia muito marcante para o cristianismo, pois dá o início à evangelização e à igreja. Depois de uma pregação excelente do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 almas se convertem e daí começa um processo de evangelização progressiva. Milhares e milhares de judeus começam a se converter a partir daquele dia. E a primeira igreja é formada em Jerusalém. Naquele tempo não havia nenhum gentio convertido, somente judeus. Mas tudo isso estava para mudar, pois o apóstolo Pedro recebeu uma visão, que o próprio Deus mostrava um pano ou uma toalha descendo do céu, que havia lá vários animais de várias espécies. Então Deus disse a Pedro que matasse a sua fome, mas claro, Pedro, como um bom judeu, negou, porque lá havia animais que, segundo a lei mosaica, não poderia comer. Mas Pedro não compreendeu o verdadeiro sentido daquela visão. Então Deus o ensinou, dizendo: não chame impuro aquele que Deus chama de puro. Então Pedro, assim compreendendo, tanto os judeus como os não-judeus, eles também merecem a mensagem do Evangelho. E assim, o primeiro gentio convertido, oficialmente, chama-se Cornélio. Daí Pedro compreende que para Deus não há acepção de pessoas, qualquer um pode ser salvo. E claro, alguns judeus se indignavam com isso, porque os judeus, apesar de serem cristãos, eles ainda tinham aquele espírito de judeu, tinham aquele comportamento de judeu. Os cultos dos cristãos judeus eram um pouco diferente dos gentios, porque apesar deles serem cristãos, ainda mantinham uma certa prática judaizante, que nem guarda do sábado, não comer animais sacrificados a ídolos e outras leis. Porém, como os gentios não eram submissos às leis mosaicas, eles não faziam isso, o que tornava ainda mais irritante para os judeus tradicionais. A primeira perseguição. Passaram-se vários anos desde o Pentecoste. A igreja estava se estruturando e crescendo ainda mais. Mas
tudo isso estava prestes a mudar, porque os judeus que haviam sacrificado Jesus estavam irritantes pelo progresso do cristianismo, que naquele tempo não era chamado cristianismo pelos judeus, mas sim uma seita. Então eles não estavam gostando daquele movimento de pessoas aderindo ao cristianismo. Daí começou a primeira perseguição não oficial contra a Igreja de Cristo. Mas como isso começou? Bem, tudo isso começou com a morte do Estevão. Estevão foi um grande homem de Deus, porém foi injustiçado e conspiraram contra ele para o matarem. Com a morte de Estevão e com o apoio de um homem chamado Saulo, que naquele tempo tinha entre 25 a 27 anos, daí se dá início à primeira perseguição contra a igreja, que desse modo fez com que a igreja de Jerusalém se dispersasse pelo mundo todo, chamado a Grande Dispersão. E uma curiosidade, meus irmãos, na verdade quem levou mais o evangelho pelo mundo todo nem sequer foram os apóstolos, mas sim as pessoas que se converteram no Pentecostes. Quando as pessoas iam se dispersando de Jerusalém e se espalhando pelo mundo todo, essas pessoas aproveitavam e levavam o evangelho para outras pessoas do mundo todo. Isso fez com que também criasse outra igreja muito famosa, a igreja de Roma, que não foi criada nem pelo Pedro nem pelo apóstolo Paulo, mas sim por membros da igreja de Jerusalém, que ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Saulo, que foi o líder dessa grande perseguição, levava as pessoas e os prendia, até os matava, fazendo com que a igreja se dispersasse cada vez mais. Pensando ele que estava fazendo a obra de Deus e que isso estava trazendo efeitos, via que as pessoas mesmo na hora da sua morte não negavam a Jesus, e isso fazia se questionar o porquê. Por que as pessoas iriam morrer por um falso profeta, por alguém que se intitula de Messias, a não ser que ele seja realmente o Messias? Afinal, ninguém iria entregar sua vida por uma pessoa que ele não acredita. Isso perturbou a mente de Paulo até ao dia em que ele iria se converter. Saulo para Paulo. A conversão. Saulo, que é de origem hebraica, que vem de Saul, e Paulo, que é de origem grega, nasceu em Tarso, atualmente Turquia. Ele aprendeu várias línguas e era o mais inteligente dos 12 apóstolos. Ele estudou bem as leis mosaicas. Foi educado em Jerusalém com Gamaliel, um dos rabis mais respeitados daquela época. Quando Paulo estava a terminar os seus estudos com o professor Gamaliel, tinha grande prestígio entre os judeus. Ele era bem conhecido entre os sinédrios. Dizem que no julgamento de Estevão, Paulo estava presente no sinédrio. Com certeza Paulo já tinha uma vida bem sucedida. Tudo iria bem. Quando Paulo ainda estava em Tarso, ele ouvia sobre Jesus, mas claro, como qualquer judeu, ele não acreditava em Jesus e achava Jesus um impostor. Quando ele ouviu a notícia de que Jesus foi morto e crucificado, ele ficou feliz, porque assim achava que essa mensagem de Jesus iria acabar com ele. Mas quando ele ouviu que o movimento do cristianismo estava ainda em movimento, ele ofereceu seus serviços para acabar com esse movimento, com essa seita. É daí onde Paulo começa a perseguir a igreja. Ele arrestava mulheres, crianças e os matava, fazendo com que ele negasse naquele momento. Pois o apóstolo Paulo fazia isso pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Qualquer pessoa que se convertesse e ouvisse o nome do apóstolo Paulo já tremia as pernas. Ele era o maior perseguidor da igreja naqueles tempos. Mas, como a gente sabe, Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. E para o apóstolo Paulo, era um dos maiores propósitos dessa terra: expandir mais o evangelho de Deus. Quando ele havia disperso os cristãos de Jerusalém, ele viu que Jerusalém já estava livre, entre aspas, de cristãos. Então ele decidiu ir a Damasco, pois lá se encontrava grande número de cristãos. Então ele pediu carta de permissão ao sumo sacerdote. E assim ele foi autorizado a ir em Damasco e pegar pessoas e os prender e também os matar. Mas como a gente sabe, quando ele ia em Damasco,
algo sobrenatural aconteceu. Alguns teólogos e escritores dizem que esse foi um dos maiores fenômenos maravilhosos que aconteceu na vida de Paulo. Ele ouviu e viu o próprio Jesus em carne e osso. Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele nunca havia visto Jesus pessoalmente quando estava na terra, mas naquele momento ele viu o próprio Jesus. E assim Jesus o deu a grande missão de pregar o evangelho não só aos judeus, mas principalmente aos gentios. E assim, aí se dá a conversão de Paulo. Tudo na vida de Paulo fica baralhado. Ele percebe que tudo que ele aprendeu desde criança era mentira. Ele aprendeu as leis de Moisés errado. Ele aprendeu a mensagem de Cristo errado. Ele via Jesus de uma forma errada. E aí mudou o rumo da história do cristianismo. Paulo foi considerado o maior pregador de todos e a sua missão estava prestes a acontecer. Quando ele foi batizado por Ananias, ele foi para a Arábia, onde lá meditou e refletiu sobre a sua missão por 3 anos. As viagens missionárias de Paulo. Paulo gastou quase metade da sua vida ao serviço do Evangelho. Não casou, nem teve filhos. Ele se dedicou 100% à sua missão. Foi o apóstolo que mais pregou e mais plantou a igreja naquele tempo. Foi o apóstolo que mais se dedicou ao evangelho do que todos os outros apóstolos. Foi o apóstolo que teve mais sucesso e o apóstolo que mais sofreu. Mas com a sua ousadia e coragem pelo poder do Espírito Santo, ele virou todo o Mediterrâneo. Foi o apóstolo que mais foi perseguido e até o nome Paulo chegou aos ouvidos do imperador César. Paulo realizou 3 viagens missionárias com o objetivo de plantar a igreja pelo mundo todo. E a sua última viagem culminou em prisão em Jerusalém, que ele apelou para César, e lá ele foi para Roma, a capital. Então ele ficou preso por 2 anos em casa. Depois disso, ele foi solto por não haver muitas provas. Paulo ainda continuou pregando o evangelho, até que ele foi de novo preso. Havia um novo imperador, Nero. Acho que você já ouviu falar sobre isso. O pior imperador que já pisou nessa terra. Infelizmente, o apóstolo Paulo foi morto com 62 anos, no ano 67. As suas últimas palavras foram: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas também a todos os que amam a sua vinda. A maior perseguição geral. No ano 67 a 70, deu-se a maior perseguição da história, sob o comando do imperador Nero. Nero foi considerado o imperador mais cruel que já pisou nessa terra. O cristianismo estava crescendo tanto que o imperador Nero já não considerou mais o cristianismo como uma seita ou como um simples movimento, mas sim como uma ameaça ao Império Romano. E daí eles começaram a ser perseguidos. Mas essa perseguição foi mais além quando Roma incendiou. E aí Nero culpou os próprios cristãos disso. E daí os cristãos passaram a ser perseguidos como animais e serem mortos de uma forma tão grotesca e tão hedionda. Eles eram empalados, crucificados, decapitados e morriam de diferentes formas possíveis. E já nesse tempo, quase todos os apóstolos já haviam morrido, e o único apóstolo vivo era João. O período dos mártires. No ano 63, o imperador Nero morre. Depois da sua morte, a igreja descansa por cerca de 30 anos de perseguições. Mas nesse período de 30 anos, quem reina é Domiciano, considerado pior quanto Nero. No princípio do seu reinado parecia passivo. 14 anos depois, ele começou a perseguir a igreja cruelmente. Foi nesse período do reinado de Domiciano que o apóstolo João foi preso.
e submetido a uma das piores formas de morrer. Ele foi mergulhado num óleo quente fervente, mas ele surpreendeu a todos, pois saiu vivo e ileso do óleo quente. Então, o imperador Domiciano, vendo que não há outra forma de o matar, prendeu-o na ilha de Patmos para que morresse lá. E lá na ilha de Patmos, João teve a visão do Apocalipse, e é onde ele escreveu o livro do Apocalipse. No ano 96, o imperador Domiciano morre, e o apóstolo João é liberto da ilha de Patmos e ele vai para Éfeso, e lá onde ele passa os seus últimos dias. Iniciando assim o século I, começam a surgir homens de Deus, que foram discípulos dos apóstolos. Esses foram chamados pais da igreja. Esses serão os novos líderes da igreja, esses que defenderiam a igreja com suas unhas e garras. E o primeiro pai da igreja a destacar foi Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo do apóstolo João, e depois de tentar defender a igreja de Cristo, ele foi ignorado, e assim foi preso sob um novo imperador, Trajano. Trajano não era assim tão cruel quanto Nero ou Domiciano, mas não era também bonzinho. Então, Inácio foi preso e foi comido por leões. As suas últimas palavras foram: "Sou", disse ele, "como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras antes de se tornar em pão." Essas foram as últimas palavras de Inácio. Mesmo com a morte dele, surgem outros pais da igreja, e o cristianismo ainda continuava se expandindo, mesmo com as perseguições. E claro, não vou citar todos os pais da igreja aqui, mas os principais que se destacaram nesse século foram Justino de Nápoles, Irineu de Lyon, Orígenes, Sereno, Heráclitos, Plutarco e vários outros pais da igreja. Esses todos entregaram sua vida ao nome do Evangelho. Todos esses foram mortos. Se vocês querem uma história sobre os pais da igreja, deixa aqui nos comentários que eu prometo trazer.